Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta a Barcelona para fazer a cobertura do Mobile World Congress 2025, o principal evento de telecomunicações, o evento que dá os rumos do mercado, em que a gente discute as principais questões que afligem e que vão preocupar o setor de telecomunicações nos próximos anos, e é para isso que a gente está aqui mais uma vez, para isso que a gente está mais uma vez aqui em Barcelona, nesse belo cenário, tentando trazer algumas notícias e algumas análises do que vai acontecer por aqui para vocês. Imagino que a essa altura do campeonato vocês estejam aproveitando o carnaval aí no Brasil, então aqueles que não quiseram vir a Barcelona, não puderam vir a Barcelona, mas quiserem ter um gostinho daquilo que aconteceu aqui, das principais discussões, a gente vai estar aqui nos próximos dias fazendo o acompanhamento desse evento, trazendo as principais notícias para vocês. E vamos começar com uma notícia que foi destaque no nosso boletim na última sexta-feira e que eu tenho certeza que vai ser talvez um fator aí determinante para as principais discussões que a gente vai ver durante o congresso que acontece nos próximos dias. Eu estou falando da relação geopolítica criada pelo novo governo Trump e a expectativa que está criada a partir de uma série de diretrizes que estão sendo colocadas pelo governo com relação à questão de tarifas, com relação à questão de proteção das empresas americanas, dos interesses norte-americanos. O que a gente viu no nosso noticiário na sexta-feira foi a análise de uma diretriz que saiu do Departamento de Comércio norte-americano, em que eles colocam de uma maneira bastante clara e explícita que qualquer país que tente impor para as empresas americanas ou para os interesses americanos qualquer tipo de restrição tarifária vai ser punido na mesma medida, vai sofrer sanções na mesma medida e vai sofrer a imposição de tarifas que o governo do Donald Trump já está colocando em prática a cada dia. Só que nessa diretriz, nesse documento, eles falam especificamente de duas questões que dizem respeito e estão diretamente ligadas com o setor de telecomunicações. Uma delas é a questão do fair share, que a gente vem discutindo já há muitos anos, é pauta aqui do evento de Barcelona de maneira recorrente, já pelo menos aí uns 3 ou 4 anos que a gente já fala disso, que é a possibilidade das empresas de telecomunicações tarifarem ou buscarem uma receita a partir do tráfego gerado pelas empresas de internet. E a outra questão que foi colocada pelo Departamento de Comércio norte-americano como uma diretriz que deve ser combatida pelos Estados Unidos é a possibilidade de imposição de tarifas, por exemplo, na circulação de conteúdos de streaming ou na operação de plataformas de streaming em outros países. São duas questões centrais que hoje estão sendo colocadas para o resto do mundo, estão sendo discutidas do ponto de vista regulatório, legislativo em vários países, inclusive no Brasil, e que agora tem uma diretriz clara do governo norte-americano dizendo aqui não pode ser assim, aqui não deve ser feito dessa maneira. Como que isso vai repercutir nos outros países a gente não sabe. Claro que a principal sessão a tratar disso aqui no Mobile World Congress em Barcelona vai ser um painel com a presença do presidente da FCC norte-americana, a agência reguladora norte-americana, o Brendan Carr. A gente já falou algumas vezes no nosso boletim sobre esse presidente da FCC, que tem uma postura muito agressiva, inclusive com relação ao Brasil, mandou uma carta para o presidente da Anatel, para o Carlos Baigorre, quando a Anatel cumpriu as ordens judiciais ali do Supremo Tribunal Federal e bloqueou o serviço de rede social X, do Elon Musk. Ele mandou uma carta muito dura na ocasião, dizendo que a Anatel estava participando de uma operação de censura, que estava atuando contra o interesse das empresas norte-americanas, que aquilo poderia ter consequências, sanções e tudo mais. O Brendan Carr vem agora a Barcelona, ele vai fazer uma participação no evento e todo mundo espera que venha um recado no mesmo tom da diretriz do documento que foi divulgado pelo Departamento de Comércio, ou pior. O que é interessante da gente notar é que o Brendan Carr, no primeiro governo Trump, ele já era parte do board da FCC, já era parte do conselho da FCC, ele tinha uma postura bastante alinhada com os interesses das empresas de telecomunicações. Aliás, como todo governo norte-americano, era muito alinhado com os interesses das empresas de telecom. Por exemplo, uma questão que era discutida abertamente no primeiro governo Donald Trump e que tinha o apoio das empresas de telecom era justamente a possibilidade de que a regra de neutralidade de rede
não prevalecesse sobre as negociações entre as empresas de telecom e as empresas de internet, ou seja, haveria a possibilidade das empresas de telecom cobrarem por serviços que consumissem muita banda, cobrassem por serviços que demandassem muito da rede, priorizassem ou mesmo degradassem qualidade de serviços que não tivessem uma relação comercial assumida. Essa questão da neutralidade de rede sempre foi muito polêmica nos Estados Unidos, tinha uma posição totalmente pró-neutralidade no governo Trump, voltou atrás no governo Obama, voltou atrás no governo Trump, depois no governo Biden, mais uma vez a neutralidade foi reinstituída, aí, com decisões judiciais inclusive, e tinha-se a expectativa de que agora no segundo governo Trump essa questão pudesse voltar e de alguma maneira favorecer as empresas de telecom. Muito provavelmente não é o que vai acontecer, muito provavelmente o que a gente vai ver é o Brennan Carr totalmente alinhado com essa nova agenda norte-americana, e essa é a novidade do governo Trump, é uma agenda 100% alinhada com o interesse das Big Techs. Então a FCC deve atuar em favor das Big Techs, mesmo que isso signifique, de alguma medida, abandonar os aliados antigos, os parceiros antigos ali que suportavam essa FCC mais conservadora, que eram as empresas de telecomunicações, notadamente a AT&T e a Verizon, que tinham uma relação muito próxima ali com a FCC do primeiro governo Donald Trump. Então, essa é uma expectativa que a gente tem dos debates que vão acontecer aqui em Barcelona, que é entender de que maneira que essa nova geopolítica global, essa nova diretriz norte-americana de proteger as empresas norte-americanas, notadamente as empresas de internet, as Big Techs, vai se refletir nas regulações dos diversos países, no estabelecimento de políticas de controle de regulação da internet em diferentes países, e como que isso vai ter impacto, obviamente, no Brasil. No Brasil a gente sabe que a Anatel tem discutido a regulação de grandes usuários, que pode trazer implicações para a cobrança das empresas de internet, do tráfego gerado pelas empresas de internet. O Brasil também tem projetos de lei que tramitam no mesmo sentido, e o Brasil tem pelo menos 2 projetos de lei que tratam da regulação do ambiente de streaming, cujo pilar principal é justamente a tarifação, a taxação da Condecine, que já é paga pelas empresas de telecomunicações, diga-se de passagem, uma contribuição para o desenvolvimento do audiovisual brasileiro, já é paga pelas empresas do audiovisual e que poderia vir a ser paga também pelas empresas de streaming. Então, essa nova geopolítica eu acho que está no centro das atenções. A gente até agora não viu uma ação mais efetiva do governo Trump no sentido de reinstituir aquela doutrina muito dura que no primeiro mandato dele prevaleceu, que era uma doutrina anti-China, para o expurgo completo das tecnologias chinesas das redes de telecomunicações, não só norte-americanas, mas também europeias, com forte pressão sobre países como o Brasil. E talvez isso não tenha acontecido simplesmente pelo fato de que essa é uma doutrina do Estado norte-americano. Mudou o governo, foi para o governo Biden, essa doutrina prevaleceu, continuou, e agora no governo Donald Trump não há razão para a gente acreditar que ele vá de alguma maneira arrefecer ou diminuir essa pressão. Só que a gente está num momento diferente da indústria de telecomunicações, é um momento em que se começa a discutir agora de maneira mais efetiva a padronização do 6G, que a próxima evolução da tecnologia 5G, que é o 5G Advanced, já chega na forma de produtos e começa a ter uma pressão dos principais vendors, dos principais fornecedores, no sentido de fazer as operadoras de telecom adotarem o 5G Advanced ou 5.5G. Então a gente está justamente nesse momento de transição tecnológica, de início de uma nova transição tecnológica, ainda que não seja tão radical quanto é do 5G para o 6G, mas já existe aí um processo de avanço no sentido a uma geração intermediária aí do 5G. Isso a gente vai ver em Barcelona. Os principais vendors, a gente já deu uma mapeada, estão com lançamentos programados na área de 5.5G. O principal deles, que é a Huawei, já tem falado de 5.5G de maneira recorrente nas suas intervenções públicas, nos outros fóruns dos quais eles têm participado, e tudo indica que essa vai ser a tônica do evento aqui em Barcelona do ponto de vista tecnológico. Então, vamos ver como é que vai funcionar também esse diálogo entre um novo momento da indústria de telecomunicações e um novo momento da geopolítica global, né, e quais são as implicações que a gente vai ver. É importante a gente ficar muito atento a isso, porque a partir dessas
desses conflitos, a partir dessas polêmicas que a gente está vendo agora, vai se formatar inclusive a questão da padronização do 6G. Existe uma expectativa real e concreta de que a gente tenha uma fragmentação do padrão 6G, né, com a China e os países orientais mais alinhados à China seguindo um determinado caminho e os países ocidentais seguindo um outro caminho. Porém, a gente também tem que levar em consideração que essa geopolítica tumultua um pouco o processo, no sentido de que a Europa tem ficado isolada pelo Donald Trump, com uma postura bastante mais agressiva em relação aos países do velho continente, e tem muita gente que especula se não seria um momento da Europa, por exemplo, começar a se alinhar, ou pelo menos se aproximar um pouco mais da China, revendo essas políticas de restrição a equipamentos chineses, a essas doutrinas de segurança que vêm sendo estabelecidas aí há alguns anos e que na Europa ainda não são tão fortes quanto nos Estados Unidos, por uma questão econômica, mas que havia sim uma pressão muito grande para remoção dessa base legada aí de equipamentos chineses das redes de telecomunicações europeias. Vamos ver se essa tendência vai se manter. Do ponto de vista de outras tendências aqui para o Mobile World Congress, o que a gente prevê é uma enxurrada de debate sobre inteligência artificial. Aliás, fazendo o levantamento da programação do evento, eu constatei que a palavra inteligência artificial, ou expressão inteligência artificial, ou IA, ou similares, aparecem 60% mais vezes do que qualquer outra palavra relacionada a telecomunicações, como 5G, redes, infraestrutura, enfim. O tom do evento, o mote do evento, com certeza é inteligência artificial, de que maneira que isso impacta os negócios de telecomunicações, de que maneira que as redes das operadoras estão sendo preparadas para isso, qual é o papel que a inteligência artificial, no final das contas, vai ocupar dentro do universo das telcos, das operadoras de telecomunicações. Então acho que esse talvez seja aí um tema que, a parte das discussões geopolíticas, vai dominar os debates que a gente vai seguir aqui em Barcelona. Muito com certeza vai se falar com relação a aplicações do 5G, que continua sendo um problema. A gente já está falando isso, já é o terceiro ano já que a gente vem para Barcelona, e a pergunta continua: como que o 5G vai se rentabilizar, se pagar, suprir os investimentos que foram feitos até aqui, para que possa ser dado um novo passo para uma próxima geração de tecnologias móveis. Então existe ainda uma grande incerteza, uma grande insegurança sobre a viabilização financeira desses investimentos, se é que elas virão, e isso com certeza também impacta o ritmo de adoção das futuras tecnologias e dos próprios negócios das empresas de telecomunicações. Então vamos com certeza ver durante o evento muitas discussões com relação a quais são as oportunidades não capturadas ainda pelo setor de telecom quando a gente fala da tecnologia 5G. Esses devem ser os eixos centrais aqui do evento. A gente vai ouvir um pouco sobre o 5.5G e de que maneira pagar essa conta da nova transição, se é que isso vai acontecer, inteligência artificial e geopolítica. É isso que a gente deve ver, as discussões certamente prometem. E aí, entrando um pouco no nosso noticiário da última sexta-feira, a gente traz algumas notícias importantes para complementar essa nossa análise aqui, que vale a pena vocês ficarem atentos. A briga entre operadoras de telecomunicações e empresas de torres no Supremo Tribunal Federal segue intensa, agora com a apresentação de um novo estudo da Conexis, elaborado pela LCA Consultores, mostrando que quando caiu a regra de exclusividade ou a regra de compartilhamento obrigatório das antenas, o valor dos aluguéis de torre despencou. Então é um argumento que a Conexis traz para reforçar a sua posição de que essa regra de compartilhamento ela era danosa ao mercado e danosa à expansão do 5G, em contraponto à posição das empresas de antenas, das operadoras de infraestrutura de torres. Então a gente traz a matéria sobre essa nova posição da Conexis. Um outro ponto que a gente destacou no nosso noticiário na sexta-feira é a preocupação do setor de telecomunicações com o aumento da criminalidade e os impactos que essa criminalidade tem tido na infraestrutura de rede. Manifestação interessante da Abrint, que representa pequenos operadores de fibra, falando justamente sobre esse problema, especialmente no sul do país, e a questão também sendo colocada pelas operadoras de telecomunicações, preocupadas com a utilização criminosa do modelo de redes comunitárias, que é um modelo que a Anatel está querendo desenvolver ou regulamentar
para poder permitir o surgimento de redes em localidades em que não tem interesse de nenhuma operadora comercial atuar. E a preocupação é que esse modelo sirva justamente como base para que operações criminosas comecem a operar serviços de telecomunicações em detrimento dos negócios legitimamente estabelecidos ali. Então é uma outra notícia que a gente traz e que a gente destaca. E aí, para a gente fechar, outra notícia importante é que a Anatel já cogita, ou pelo menos já fala abertamente, sobre a possibilidade de que a rede privativa do governo que está sendo implementada no Distrito Federal, a rede móvel que está sendo implementada no Distrito Federal com recursos do leilão de 5G, possa ser ampliada, que não fique restrita só ao Distrito Federal. É claro que isso tem implicações de espectro, tem implicações de custos de investimento e tudo mais, mas já é uma discussão que está sendo colocada aí publicamente, inclusive pela própria Anatel. É isso, pessoal. Com isso a gente coloca aí as principais perspectivas do evento que vai acontecer a partir de segunda-feira aqui em Barcelona, trazendo também alguns destaques do nosso noticiário na última sexta-feira. E fiquem ligados que a gente todos os dias vai trazer aqui mais um boletim com as principais notícias, os principais destaques aqui do evento de Barcelona e aquilo que acontecer também no Brasil. Talvez durante o Carnaval a gente não tenha muitas notícias no Brasil, mas a partir de quarta-feira a gente traz também o nosso noticiário local. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Agradeço, como sempre, a generosa audiência de vocês com esse belo cenário de Barcelona. É um pouco mais frio do que o normal, mas a gente está aqui para trazer para vocês o que de melhor acontecer durante essa semana no Mobile World Congress. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.